Vamos para a Bíblia? Então vamos abrir a palavra de Deus e vamos entender o que era o dízimo, para quem era o dízimo, quem deveria e quem somente poderia usufruir do dízimo e para que ele servia. Se você entender isso, você vai ver se é vontade de Deus, como eles colocaram aqui, se isso daqui realmente foi ensinado por Deus. Para nós entendermos que isso foi ensinado por Deus, deve estar na Bíblia, né? Claro que deve estar na Bíblia. Não somente as passagens apresentadas aqui, mas também como que funcionava, para que funcionava, quem poderia usufruir e para que servia o dízimo. E o que era o dízimo, tá certo? Então vamos para a palavra de Deus agora, para estudarmos um pouco sobre essa questão aqui. Vamos lá, então? Então, irmãos, como nós falamos, nós precisamos agora entender qual era a vontade de Deus a respeito do dízimo na lei mosaica. Porque o estudo que eles fizeram foi referente à lei mosaica. Então nós iremos adentrar a lei mosaica para entender como funcionava o sistema de dízimos. Nós vamos entender perfeitamente o que está escrito ali. E aí a gente vai comparar com o modelo que a igreja adventista usa hoje. E essa não é uma crítica só à igreja adventista, é só uma crítica à maioria das igrejas que adotam esse sistema de dízimos hoje em dia. Vamos então avançar e vamos estudar um pouco mais a respeito do dízimo. Os primeiros textos que a gente vai abordar aqui está em Números no capítulo 18 e diz assim, capítulo 18, no versículo 20. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Bom, por que ele disse isso? Por que o Senhor disse isso? Porque com a tribo dos sacerdotes, Deus iria sustentar eles. Eles não teriam parte em nada a respeito de trabalho, a respeito de herança, mas eles teriam a chance de ser sustentados por Deus diante e mediante aquele tempo em que eles estariam ministrando no altar, ministrando ali no santuário terrestre, cumprindo as funções, né, da primeira aliança. Então vai dizer assim no versículo 21, eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Então eles precisavam de um representante e esse era o sacerdote. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Então, está muito bem claro a quem estava destinado os dízimos, aqueles que serviam no altar, os levitas, ok? E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles ofereceis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. E contar-se-vos-á a vossa oferta alçada como grão de eira, como plenitude do lagar. Assim também oferecerei ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles darei a oferta alçada ao Senhor, a alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. Então, como vocês puderam ver, os dízimos estavam destinados a um povo específico. Não tinha dízimo destinado, não tinha dízimo como uma obrigação, como uma lei, antes da lei mosaica. Já fica bem claro. Então Deus destinou esse dízimo para um povo específico. Por qual motivo? Por qual motivo a tribo de Levi precisava receber os dízimos? Por qual motivo? Porque eles estavam servindo perante o altar.
porque eles não teriam outro tipo de herança. Eles eram representantes do povo. Então o povo trazia os seus sacrifícios, mas quem executava o serviço ministerial era somente os levitas. Este era o povo destinado a receber os dízimos. Agora, já entendemos quem poderia receber o dízimo. Mas agora, o que eram os dízimos? De fato, o que é o dízimo? Como que funcionava esse sistema de dízimos? Vamos entender? Vamos lá, então. Vamos para a palavra de Deus mais uma vez para entender. Então, irmãos, o segundo texto que nós iremos ver agora está lá em Deuteronômio 14, do 22 ao 29. Abra sua Bíblia para acompanhar conosco aqui, tá? O que esse texto está trazendo de tão importante? Como que funcionava, então, o sistema de dízimos e para quem servia? Já vimos que era para os levitas, mas tem algumas regrinhas a mais aí nessa lei que precisam ser observadas, ok? Vamos lá. Certamente darás o dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Opa, vamos lá. Então, nós estamos tratando aqui de uma coisa específica, e essa coisa não é dinheiro. É a semente, ok? Era plantação, era a colheita. Então, o dízimo, os 10% desta colheita eram trazidas às mãos dos sacerdotes. Tanto é que a gente vê essa referência lá no Novo Testamento, onde Jesus fala que eles davam o dízimo do endro e do cominho e não observavam as coisas importantes referentes à lei. Então, quer dizer, Jesus estava falando de semente. E a gente precisa entender que já existia dinheiro nessa época, ok? Já existia dinheiro, inclusive nesta época que foi determinado o dízimo, nós vamos ver isso agora. Versículo 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite e primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Vou passar um pouquinho. Então aqui está dizendo que além de você entregar o dízimo, você pode participar dele. Você sabia disso? Está escrito. Você pode participar do dízimo. E tem mais observações aqui. E quando o caminho te for tão comprido que não possas levar, como é que você vai fazer para levar, então, uma vaca? Como você vai fazer, né? Longe, complicado. Por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão. Você está vendo que tem dinheiro, já tinha dinheiro, só que não estava falando de dízimo como dinheiro? Não, mas quando está longe, então, o que você faz? Você vende o cereal, você vende, então, ali a sua vaquinha, o seu cordeirinho que você está oferecendo de dízimo, vende. Aí você pega o dinheiro pelo qual você vendeu, vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a alma do pastor. Não. É isso ou não? Não. Por tudo que deseja a tua alma, por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, até bebida alcoólica tá aqui, e por tudo que te pedir a tua casa, e por tudo que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Olha só que interessante. Então, o que você pode fazer hoje? Agricultor, vai lá, né? Colhe primeiramente os cereais e leva lá nos pés da igreja. Não é dízimo que estão aceitando? Isso é o dízimo bíblico. A gente não aceita, a gente só aceita dinheiro. Ok. Então vamos seguir a Bíblia novamente. Vai lá, então pega e vende isso. E aí tu pega o dinheiro e tu compra o alimento, vai lá, chega lá na igreja e come com o pastor. Distribui para todo mundo. Acho que todo mundo entregando o dízimo, todo mundo pode comer junto. Irmãos, parece ironia para vocês? Parece ironia? Mas é bíblico. Por quê? Porque o dízimo fazia parte da alegria do povo. Dízimo é uma dádiva, primeiramente de Deus, era uma dádiva de Deus para
o povo de Israel, e o povo devolvia com alegria. Lembrando que nós estávamos sob a prática da primeira aliança. Tá? Isso nós vamos tratar mais para frente. Nós estamos tratando só desse aspecto aqui. Como funcionava, para que servia. Bom, vamos lá. Porém, tu vai participar do dízimo, tá? Tu vai participar, tu vai levar o teu cereal. Agora sim, tá, não, tudo bem, mas era longe, eu vendi, peguei o dinheiro, comprei o que eu quis para comer e tal. Tá tudo bem? Tu pode participar. Agora, não desampara o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte na herança contigo. Então, esses 10% da tua colheita ou do dinheiro das coisas que tu vendeu, tu come, tu participa junto, irmão. Mas não desampara o levita. Então, hoje, o que eu posso te orientar? Procura um levita. Procura e não desampara o levita, ok? Não desampara ele, porque ele não tem herança contigo. Bom, como que funciona isso? Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Bom, então, é todo sábado o dízimo? É todo mês? Como que funciona? Ao fim de 3 anos, você tira os dízimos da tua colheita no mesmo ano e recolherás dentro do... entendi. É isso daí. Então, você já sabe como é que funciona, né? Então, tenta adotar isso. Bíblia, tá? Tá escrito aqui. Depois de 3 anos, tu vai lá e aí tu separa teu dízimo para levar. Nós não estamos tratando de Bíblia. A lição não estava trazendo o que era a orientação do Senhor. Então, vamos ver qual era a orientação do Senhor. Essa é a orientação do Senhor. Mas tem mais uma questão, tá, irmãos? Então virá o levita, pois não tem parte de herança contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das suas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizeram. Meus irmãos, olha que bênção! Olha que bênção, meus irmãos! Agora, quando você for levar o seu dinheiro para o pastor, já leva junto contigo uma viúva. Procura na igreja quem é a viúva e diz, olha, que o dízimo é para você. Entendeu? O órfão, quem é que está órfão ali? Está ali, o dízimo é para você. E eu acredito que isso já abrange já aquelas pessoas desfavorecidas que precisam desse dízimo. Entendeu? Porque tu não quer que o Senhor te abençoe, está aqui escrito. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizeram. Bom, se a mensagem do Senhor, que a lição estava trazendo, a mensagem que o Senhor queria trazer para a igreja nos últimos dias, ela precisa abranger tudo. Se estão adotando o sistema de dízimo da antiga aliança, adote, mas adote perfeitamente. Não somente o que vocês querem adotar. Ok? Entenda, meu irmão, se você está devolvendo o dízimo, esse dízimo serve também para órfão e viúva. E outra coisa, você faz parte dele. Ok? 2 coisas. Primeiro, se você trabalha com plantação, leve lá na igreja 10% da tua melancia. Leve lá o melão, leve tudo, entregue nos pés do altar lá, então. Se é isso que eles querem. Eles querem o dízimo. Isso é dízimo. Dízimo não é dinheiro. Tá, mas eu não posso dar 10% das minhas vaquinhas, eu não posso dar 10% porque é ruim de carregar, né? Tudo bem, então a Bíblia te orienta, vai lá, vende isso, ok? Depois que você vender isso, aí você pega o dinheiro, passa no mercado, compra uma carne, compra um vinho, né? Compra uma bebida forte, compra o que alegrar a tua alma. E vá compartilhar junto com o pastor, vai aproveitar o dízimo. Aproveita o dízimo. Não esquece dos órfãos e das viúvas, porque elas também fazem parte do dízimo. Olha, cadê os órfãos e as viúvas aqui? Se isso daqui é uma orientação de Deus. Entendeu? Começou a entender? Por que eles não falam sobre isso na igreja? Por que você nunca ouviu sobre isso na igreja? Não. Órfãos e viúvas é a ADRA. Não. Tá errado. Desculpa, tá errado. Tá errado. Porque a ADRA daí já é um apoio adicional que os irmãos dão. E eu preciso elogiar esse sistema da ADRA. Porque a ADRA é um sistema à parte da igreja adventista
que funciona. Parabéns ao sistema da ADRA. Funciona. Mas sabe por que funciona? Por causa de você, irmãozinho. Por causa de você que o sistema da ADRA funciona. Porque você é dedicado, porque você cuida de órfãos e viúvas. Mas você já estava cuidando quando você dava o seu dinheiro do dízimo, sabia? O dinheiro do dízimo, ele deveria de servir para esse sistema que a ADRA trabalha. Então agora, a pessoa diretores da ADRA, normalmente é mulher, diretora da ADRA, vem cá, chega mais perto aqui de mim aqui. Vai lá no pastor e diz para ele, pastor, eu quero a parte do dízimo para eu fazer meu trabalho funcionar aqui, porque é bíblico. Me dá a parte do dízimo para eu fazer o trabalho funcionar, porque é bíblico, pastor. Ai, não vai dar, não? Já entendi. Vamos avançar? Vamos avançar. O segundo texto que nós vamos observar agora continua em Deuteronômio 26, dos 10 a 13. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante ao Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, opa, de novo aqui, o dízimo da colheita do ano terceiro, que é o ano dos dízimos. Então, meus irmãos, de 3 em 3 anos, tu dá o dízimo. Tá? De 3 em 3 anos. O ano dos dízimos é o terceiro, ok? Então, quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Bom, vamos lá. Então, primeiramente, dentro das tuas portas, tu vai lá, tu chama o levita, o órfão, a viúva, né? E o estrangeiro, se alimenta com ele, se farta do teu dízimo, e o que sobrar, tu pode entregar para eles. Mas tu tem que participar dessa festa, é uma alegria. Vem cá, vamos comemorar junto. Olha o que o Senhor me deu, o Senhor Deus me deu. Vamos comemorar aqui, junto. Exatamente o que a palavra está trazendo. Entendeu? Então, meus irmãos, esta era uma festa de alegria. Esse era um momento de alegria. Ok? Prestem atenção nos detalhes do que a palavra está trazendo. É esse sistema que a Igreja Adventista adotou? É esse sistema que a lição está dizendo que a Igreja Adventista adotou? É assim que funciona hoje na Igreja Adventista? Ah, não é não? Tá, mas eles disseram que estão seguindo o que a palavra disse. Foi uma orientação do céu. Se foi orientação do céu, cumpra conforme a orientação do céu. Mas não foi orientação do céu. E nós iremos ver um pouco mais à frente por que não foi orientação do céu. Ok? Então, nessa primeira parte, a gente só tratou o que era dízimo, para quem servia os dízimos, quando se devolvia o dízimo e o que era o dízimo. Acho que ficou claro para você, né? Não briga comigo. Se você for brigar, não é comigo você brigar, com a palavra de Deus. Está escrito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é o teu sacerdote hoje? Quem é que oferece o sacrifício para você? De qual tribo é o teu pastor? Ah, ele sacrifica cordeiro, ele trabalha no templo? É isso? No Novo Testamento, aonde que diz ali que tinha dízimos, ordenança de dízimos? A gente já estudou, irmãos. Eu já mostrei e abri a palavra para vocês. O dízimo foi determinado para um povo específico, sobre uma lei específica, uma época específica. O dízimo não faz mais sentido hoje. Assim como o ritual também não faz. Porque a lei acabou. A lei acabou. Todo o sistema de leis, 613, acabou. Está escrito.
Nós iremos chegar lá ainda, calma. Não fica bravo comigo. O que eu estou falando aqui está na palavra. Vem cá, vamos chegar perto. Se eu lesse para você o que nunca leram para você, mas eu vou ler aqui. Se eu lesse para você um versículo dizendo assim, ó, este mandamento foi anulado, você acreditaria em mim? Ah, não. Mas e se você lesse na Bíblia? Você iria automaticamente ignorar isso? Porque o seu pastor disse que você deve devolver? Ou você ia aceitar a palavra de Deus? Você, pastor, quando você lê ali Hebreus 7, o que você faz? Ah, você ignora, né? Quem está roubando a Deus? Quem está roubando a Deus? A mensagem de Malaquias 3 é para você, pastor. É para você, pastor. A mensagem continua sendo para a liderança. Porém, naquela época, eles estavam encarregados de um ofício sacerdotal. E você é um ministro. Você pode ser um ministro encarregado de obras. Agora, siga o exemplo de Paulo. Siga o exemplo dos apóstolos. Siga o exemplo de Cristo. Não o exemplo da antiga aliança. Na nova aliança, eu não vi nenhum desses pedindo dízimo. Ofertas, como vocês trouxeram na lição de domingo, tudo certo. Concordo. Como que funcionaria uma igreja saudável hoje? Com ofertas? Concordo. Isso é bíblico. Agora, dízimo? É bíblico? É. Quem está roubando a Deus? Por isso que eu digo para vocês, irmão. A lição da escola sabatina não te traz a realidade. Se eles quisessem te instruir com a verdade a respeito do dízimo, por que eles nos trouxeram os textos que eu apresentei aqui? Diz para mim. Pastor, vem cá, vamos conversar de pertinho aqui, eu e você, vamos cá. Você tá aí todo sábado pregando sobre o dízimo. Tem gente aí, todo sábado vai ter em algum lugar vai ter alguém dizendo, roubarás o homem a Deus, provai e vede, né? Vem cá, pastor. Por que você não instrui a igreja a respeito do dízimo? Por que esses textos que eu abri aqui não são abertos na igreja adventista? Por que você, meu irmão, que está me assistindo aqui, nunca ouviu sobre isso? Sabe por quê? Eles não querem que tu saiba. Eles não querem instruir. Não querem instruir, irmãos. Não, instruir a igreja. Perder? Não. Isso não. Quer fazer a vontade de Deus? Primeiramente, não deu dízimo. Ó, Wagner, que absurdo! Não deu dízimo. Não deu dízimo. Essa não é a vontade de Deus. Porque isso era um ritual da antiga aliança. Não, mas eu quero devolver, quero participar. Quer participar? Então tá. Tu tá negando o direito de órfãos e viúvas? Tu tá separando o teu dinheiro suado para levar na igreja, enquanto a tua mãe, o teu pai, os teus irmãos estão passando dificuldade. Tu tá fazendo esse trabalho de levar isso e apresentar, não nas mãos do Senhor, tá? Tu tá apresentando nas mãos de uma liderança corrupta, enquanto tu passa na rua e tu vê um órfão, uma viúva passando fome? É isso? Cadê o direito deles? Cadê o direito deles? Vou abrir um texto com vocês aqui rápido. Prestem atenção nesse texto, tá? Você que devolve seu dízimo e não cuida de órfãos e viúvas. Você, pastor, que pega o dinheirinho do dízimo e não cuida de órfãos e viúvas. Vamos ver o que está escrito aqui, então, lá em Isaías 10, do 1 ao 3. Vamos lá? Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que farei vós outros nos dias da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata
entre os presos e caia entre os mortos, com tudo isto a sua ira ainda não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Isso aqui é profecia, tá? E ela se enquadra. Ela se enquadra porque, infelizmente, né, o direito de órfãos e viúvas é deixado de lado. Eu pego a lei, eu moldo ela, né? Faço uma brincadeirinha, uma massinha de modelar para usar para o meu bel prazer. É isso. Pastor, eu sei que eu não tenho direito de falar isso para você, né? Porque, afim, não é você que determina, você entrou aí, eu entendo, eu sei como é que é. Tu entrou no sistema, ou tu entra na régia do sistema, ou vai fora, né? Então, ou a gente cumpre a palavra de Deus, ou larga fora, sabe? Eu conheço tantos pastores que não impõem o dízimo. Eu conheço tantas igrejas que não impõem o dízimo, porque entendem que eles estariam roubando a Deus. Eles sim estariam roubando a Deus. Ok? Como a gente viu, então, né? Biblicamente, tá fora. Não é essa a vontade de Deus. Ok? Foi. Como é que tu vai provar isso, vai? A gente vai chegar lá. Calmem. Nós iremos chegar lá. Calmem. Primeiramente, já estou cansado de falar aqui que a igreja adventista, ela não está 100% alinhada com a verdade bíblica, né? Por quê? Porque ela continua ainda com ordenanças da antiga aliança, continua cumprindo rituais da antiga aliança, diz que os sacrifícios acabaram, mas continua cobrando dízimo. Ué, isso eram ordenanças da antiga aliança. E você não instrui a sua igreja aí, pastor, quanto a isso? Eu sei, vai mexer no teu bolso, né? Tá bom, entendi, desculpa. Ok, irmãos, então vamos avançar então, que agora, sem ser sarcástico, nós iremos abrir a Bíblia. E agora eu vou fazer a instrução para vocês bíblica do que a igreja não te traz. Quando ela fala de dízimo, ela não te traz porque revelar a verdade para você não é importante. O importante é que você dê o seu dinheirinho. Ah, isso é importante. Claro que é importante. Mas a gente vai abrir a Bíblia agora e a gente vai estudar a Bíblia, ok? Vamos estudar a Bíblia e vamos ver o que a palavra de Deus vai nos apresentar. Abra a Bíblia e vamos estudar todo. Eu não vou ser incoerente, tá? Nós vamos estudar todo o capítulo de Hebreus 7. Todo. Então não vou nem botar o texto aqui embaixo, porque é todo. Todo. Ok? E aí você decide. Você decide ficar com a lição da escola sabatina, com a mentira da igreja adventista, com a mentira das outras igrejas, ou com a palavra de Deus. Você decide, você escolhe, porque a decisão final é tua. A decisão final é tua, entendeu? Vamos ver o que a palavra de Deus aponta? Vamos lá, então, que é importante demais. Olha só. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, o que saiu ao retorno do encontro quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação o rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante a filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. A igreja já usa isso daqui completamente incoerente. A gente já vê que esse encontro foi com Cristo Jesus, porque ele é o único sem genealogia, sem princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante a filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Este é Melquisedeque. Vamos avançar. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Primeira menção de dízimo que você vai ver na Bíblia está aqui. Os despojos e os dízimos dados por Abraão. Vamos lá, novamente. Não era dinheiro. Era 10% daquilo que ele, do que ele recolheu dessa batalha dele, né?
é o dízimo dos despojos. Ó, agora, depois de falar sobre os dízimos dos despojos, vai dizer, presta atenção, vai confirmar o que a gente estudou, tá? Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm a ordem, segundo quem? Segundo a lei. Olha só, então, peraí, a ordem de devolver dízimo era segundo a lei. Que lei? A lei da antiga aliança. Tá, essa era a ordem. Qual ordem que eles recebiam? Tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído do lombo de Abraão. Bom, vamos lá. Abraão deu por espontaneidade. Agora, os de Israel, todos os da tribo de Israel davam por obrigação. É diferente, ok? Eles tinham uma lei, eles tinham uma ordenança, eles estavam sob a tutela de uma lei. É isso que o texto está apontando, ok? E quem eram os sacerdotes? Eram os levitas. Esses é que estavam encarregados de receber o dízimo. Agora o texto vem revelar a verdade sobre o dízimo que não fazem questão de te mostrar na palavra, tá? Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, por que não é contada? Por que a genealogia de Jesus não é contada entre eles? Tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Opa, só um pouquinho. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Isso não era uma ordenança, mas aquele que não era contado junto à genealogia aceitou os dízimos. Mas por que, se ele não era levita? Bom, ele era o próprio Filho de Deus. Então ele pode receber. Ele pode, ninguém mais, ok? O texto continua. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Quem é o maior aqui? Aquele que não tinha genealogia. Quem? Melquisedeque. Bom, vamos lá. Aqui, olha o que o texto diz, capítulo 8, versículo 8. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Quem, irmãos? Os levitas. Morriam e eram substituídos por outros levitas. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Jesus Cristo. Ele vive eternamente. Ok? Este que se certifica que vive. Prestem atenção. Vamos continuar aqui. Vai ficar claro para você. Não vai mais restar dúvida. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebemos dízimos, pagou o dízimo. Olha que interessante. Levi pagou os dízimos. Por quê, irmãos? Porque ainda ele estava nos lombos do seu pai quando Melquisedeque ele saiu ao encontro. De sorte... Agora vem um ponto aqui, tá? Olha só. Agora vai vir um ponto. Versículo 11. Se até agora tu não entendeu, agora tu vai entender. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que lei do dízimo? O que nós estamos falando aqui? Dízimo. Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Opa, o que diz o versículo 2? Porque mudando-se o sacerdote, necessariamente também se faz mudança de lei. Essa lei acabou, mudou. Ah, mas não está escrito que acabou aí, Wagner. Vamos lá, então, vamos continuar aqui, tá? Porque aquele, versículo 13, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Quem se refere a essas coisas? Jesus Cristo. De que tribo ele veio? Aqui. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. O que ele está dizendo aqui? Concernente a essa tribo, nunca, jamais alguém poderia receber dízimos. Nunca, jamais. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei de mandamento carnal, mas a virtude
da vida incorruptível. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Quem é, irmão? Jesus Cristo. Ele. Agora, se eles nunca leram, eles não vão ler isso. Nunca você vai ouvir isso na igreja. Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Opa, só um pouquinho. Agora tu tem aqui na tua frente a palavra clara te dizendo que esse mandamento foi anulado, abrogado. Pega a tradução, traduz e veja o que significa. Esse mandamento foi anulado. Quando você vai para o Google, vai aí, pega aí, põe no Google, significado da palavra abrogado. Chega ali e vai ali. Abrogado é a revogação total de uma lei ou um decreto, de uma regra ou um regulamento, por uma nova lei, decreto ou regulamento. Ainda também é uma ação de cessar, revogar, tornar nulo ou sem efeito de um ato anterior. Irmãos, quando que eles vão ler isso aqui? Por que a lição da Escola Sabatina, que está falando de dízimo, não esclarece Hebreus 7? E jamais vai esclarecer. Ó, eu vou responder para você, tá aqui, ó, financeiro. Ok? Financeiro, dinheiro. Esse sistema corrupto adventista é movido a dinheiro, sendo que a lei dos dízimos foi cancelada, anulada. Mas o texto continua aqui, o texto continua, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Visto que não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramentos foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhes disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Mais um versinho importante aqui, tá, irmãos? Versinho 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Tá tudo pago, meu irmão. Relaxa. Descansa em Cristo Jesus. Ele pagou tudo. Todo escrito de dívida que estava sobre você. Jesus Cristo pagou. Esse mandamento foi cancelado. Ele é teu fiador. Não existe mais nada que você possa fazer. Ok? Irmãos, é muito grave o que a igreja adventista faz. Ok? É muito grave. É muito grave. Então eu deixei claro para vocês aqui. Deixei claro para todos vocês na própria Bíblia. Está aqui. Se a igreja fosse uma igreja séria, interessada em fazer cumprir a vontade de Deus, por que uma lição dessa que trata da identidade da igreja não traria os textos que eu trouxe? Por quê? Por que você nunca ouviu isso dentro da igreja? Porque eu também não ouvi, nunca ouvi. Só vai estudar isso fora da igreja. Dentro da igreja, ali, não, jamais. Pergunta para o teu pastor, ele vai te dar uma manobra. Certo que ele vai te dar uma manobra. Ok? Agora tu tem uma responsabilidade. Porque agora tu tem a ciência. Se tu nunca tinha ouvido isto, agora tu ouviu. A tua responsabilidade é agora. Ok? De entender quem está roubando a Deus. Quem está roubando a Deus? Sabe quem? Aquele que quer cumprir a missão do nosso fiador. Aquele que se intitula ser o sacerdote, sendo que nós estamos agora sob a tutela de uma nova lei. Nós estamos agora sobre a nova aliança. Nós estamos agora segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, nosso sacerdote perfeito. Ok? Que não precisa de dízimo, ele é o nosso fiador.
Você leu, o mandamento foi cancelado e anulado. Então, quem está roubando a Deus? Fica a pergunta. Vamos para o último estudo da lição. Vamos ver aqui qual mais absurdos essa lição vai trazer. Lição de sexta-feira. Teste de gratidão e lealdade. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Não. Eu não estou lendo isso. Honra o teu Deus com os teus bens e com as primícias de toda a tua plantação. É o que estava escrito na Bíblia, não da tua renda. Ok? Não é da tua renda. Não é isso que está escrito na Bíblia. Isso é o que eles querem te cobrar. Assim se encherão de fartura os teus celeiros. Meus irmãos, presta atenção. Presta atenção. Olha o que eles estão trazendo. Encher de fartura os teus celeiros. Por quê? Porque a ordenança era de cereais, era de grãos. E transbordarão de vinho os teus lagares. Presta atenção, meus irmãos. Isso daqui é a adulteração da palavra. Foi adulterada aqui. De colheita para renda. Olha só que interessante. Palavra de Deus adulterada na cara dura para você. Esta escritura ensina que Deus, como doador de todos os nossos benefícios, tem direito sobre todos eles. Que sua reivindicação deve ser a nossa primeira consideração. E que uma bênção especial acompanhará todos que honram esta reivindicação. Não negar o direito de órfãos e viúvos. Essa reivindicação é válida. Até hoje, até os dias de hoje. Okay? Não negue os direitos de órfãos e viúvas. Você entregar o dinheiro na mão da igreja, na mão do pastor, tu não está cumprindo a vontade de Deus. Muito pelo contrário. Tu está cumprindo a vontade de homens, de encher o bolso. Infelizmente, tu está cumprindo um outro evangelho, que não é o evangelho bíblico. Aqui está estabelecido um princípio que é visto em todos os tratos de Deus com os homens. O Senhor colocou nossos primeiros pais no jardim do Éden. Ele o cercou com tudo que poderia contribuir para a nossa felicidade e ordenou que eles o reconhecessem como possuidor de todas as coisas. No jardim, ele fez crescer toda a árvore que era agradável aos olhos e boa para alimento. Mas entre eles fez uma reserva de tudo o mais Adão e Eva poderiam comer livremente. Mas Deus disse, não comerás dela. Aqui estava o teste da sua gratidão e lealdade a Deus. Da mesma forma, o Senhor nos deu o tesouro mais rico do céu ao nos dar Jesus. Com ele nos deu todas as coisas ricamente para desfrutar. As produções da terra, as colheitas abundantes, os tesouros de ouro e prata são seus dons. Casas e terras, comidas e roupas, ele colocou nas mãos do homem. Ele nos deu para conhecê-lo como doador de todas as coisas. E por essa razão ele diz, de todas as tuas posses, reserva 1/10 para mim. Além de presentes e ofertas que devem ser trazidos para o meu celeiro, esta é a provisão que Deus fez para levar adiante a obra do Evangelho. Não era para levar adiante a obra do Evangelho. Era para cumprir uma missão específica que Cristo cumpriu. O dízimo servia para cumprir todos aqueles rituais foram concluídos em Cristo. A finalidade do dízimo perdeu o seu valor. Perdeu completamente o seu valor. Finalidade do dízimo. Por isso que você não vê os apóstolos, a igreja primitiva, cobrando dízimo. Procura na Bíblia, traz um texto aqui. Traz um texto deles cobrando dízimo. Mas Jesus disse, né, que os fariseus estavam preocupados em dar o dízimo do endo e do cominho, claro, eles estavam em um momento transitório da lei. Momento transitório. Você precisa entender que aquele era um momento transitório. E ainda assim, aquela correção de Cristo Jesus, ela precisa ser absorvida pela igreja. Porque eles não fazem nem isso. Nem o endo e o cominho não é dado dízimo, mas sim do dinheiro. Ok? Então, não tem cabimento nenhum. Continuação aqui. Foi o próprio Senhor Jesus que deu sua vida pela vida do mundo, que concebeu esse plano de dar sistemático. Não. Jesus cancelou esse plano. A gente leu. Ele cancelou porque ele é fiador de uma nova aliança. Ele cancelou esse plano.
cancelou esse plano porque ele pertenceu a outra tribo, a quem ninguém serviu, ninguém representou serviço de altar. Mais uma mentira da igreja adventista. Mais uma mentira da lição. Mais uma mentira. Jesus não implantou esse sistema, ok? Esse plano de dar sistemático. Jesus não implantou. Isso é mentira. Mais uma mentira da igreja adventista. Ele que deixou os tribunais reais, que abandonou a honra como comandante dos exércitos celestiais e revestiu a sua divindade com a humanidade para elevar a raça caída. Ele que por nossa causa se fez pobre para que, por meio de sua pobreza, pudéssemos enriquecer. Falou aos homens e em sua sabedoria lhes revelou o seu próprio plano para sustentar aquele que levam sua mensagem ao mundo. Ellen White, conselhos sobre o uso do dinheiro. De quem que iria ser? De quem iria ser? De quem iria ser esse conselho? De quem que queria ser essa visão, né? De quem? Não podia ser de outra pessoa, né? Ellen White. Então, Ellen White diz que o próprio Senhor Jesus deu a sua vida pela vida do mundo, que concebeu este plano de dar sistemático. Jesus concebeu o plano de dízimo sistemático. Ele confirmou isso mesmo, senhora Ellen White. Enquanto Ellen White traz isso, nós iremos para a palavra de Deus, ok? O que diz a palavra de Deus? Ellen White diz que Jesus, ele adotou esse sistema, esse plano sistemático de dízimos, né? A palavra de Deus diz assim, ó: de tanto melhor aliança Jesus foi fiador, porque o precedente mandamento é negado, é anulado, é cancelado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdote, mas este com juramento por aquele que lhes disse: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E aí? Com quem você fica? Com Ellen White ou com a Bíblia? Com quem você fica? Existe uma diferença lógica aqui, existe uma barreira de divisão aqui, tá? Ellen White ou Bíblia? Lição da escola sabatina ou Bíblia? Você precisa escolher. Você precisa escolher. Meus irmãos, está na hora de nós acordarmos. Está na hora de despertar. Está na hora de tirar as vendas dos olhos. Eu sei que eu também estou falando aqui para algum líder da igreja adventista. Talvez para algum pastor. Tá? Eu não estou falando nem dos incautos. Não estou falando nem dos incautos. Estou falando com você. Você que está me assistindo aqui e está com peso na consciência. Por tudo que você tem descoberto. Pela forma como você tem lidado com as coisas de Deus. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Dá tempo ainda. Tá? E Deus promete que Ele vai suster. Deus não vai te dizer que você vai sair do sistema religioso e que você vai conseguir ter uma vida de luxo que muitas vezes você tem aí no sistema religioso. Mas Deus não vai te deixar faltar. Mas a tua recompensa maior não é financeira. É a vida eterna. É ter a consciência tranquila, deitar no travesseiro e poder dormir com a consciência tranquila. E você, pastor, líder, que pressiona os irmãos, dessa forma que a gente estudou aqui nessa lição, chamando eles de ladrão, saiba que você vai ser pesado na balança. Você vai ser.
E você está usando medidas injustas. A medida que tu está medindo, ela é injusta. Ela não é válida para o tempo presente. A gente leu aqui. Você vai ser pesado na balança. Pode estar confortável a tua vida agora. O ar-condicionado, o carrinho, os bancos confortáveis da igreja, sabe? O status, o pedestal, né? Tudo aquilo que você conquistou pode estar muito confortável agora. Mas saiba, Deus, ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de juízo. Ok? Saiba, entenda este aviso que eu estou te dando. Entenda este aviso. Está na hora, irmãos, de nós acordarmos. Eu tenho dito há muito tempo aqui, a identidade da igreja adventista é falsa. Falsa como, Wagner? Falsa comparada com a identidade da igreja de Cristo. Não é a mesma coisa. A igreja de Cristo não faz essa chantagem emocional. A igreja de Cristo, ela tem Cristo como seu fiador. A igreja de Cristo entendeu a transição das alianças. E ela jamais faria essa chantagem emocional. A igreja de Cristo não desampararia o direito de órfãos e viúvas. Porque a igreja de Cristo, ela é irrepreensiva. A igreja de Cristo é coerente com a palavra de Deus. A igreja de Cristo, que recebeu a revelação, como diz assim, Deus queria revelar, como a gente viu no primeiro dia desse estudo, né? Deus queria revelar a verdade. Deus queria revelar a verdade. Então, o que eu li aqui não é verdade? Deus não revelou isso para vocês? Bom, então essa revelação não veio de Deus. Não veio de Deus. Isso não é pegação no pé, irmãos. Não é pegação no pé, não. Só que tá na hora da gente acordar. Sabe? Eu me sinto triste em fazer um vídeo desse. Eu me sinto triste. Triste por aquele irmãozinho que tem uma dificuldade financeira tremenda e sente um aperto no coração ao saber que quando ele não consegue devolver o dízimo, ele é cobrado. Sabe? Ele é cobrado por esses sacerdotes que, assim como os sacerdotes de Malaquias, continuam roubando a Deus. Aonde? Nos dízimos e ofertas. Aonde te roubamos, Senhor? Nos dízimos e ofertas. Quem rouba? Os sacerdotes. Os sacerdotes aqui roubam. Ok? Cadê o resto dessa história? O resto não contaram? Vamos lá, então. Quer devolver o dízimo? Então tá, devolva o dízimo. Vai lá. Trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com roupa. Então tá. Leva a roupa lá. Usa, usufrui com o pessoal. Ah, não, mas eu trabalho numa borracharia. Leva um pneu, leva uma câmera lá. Ah, irmão, mas daí já é grosseria, né? Porque não tem... Não é isso que eles estão dizendo, 10% do que tu produz, é o que tu produz. Tá, vamos deixar de ser sarcástico, então. Então vamos pegar esse 10% do que tu produziu, pega o dinheiro. Ah, mas eu já recebo em dinheiro. Tá bom, já recebe em dinheiro, tudo bem, pega o dinheiro, passa lá no mercado, compra uma carne, compra alguma coisa. Carne não, porque não pode na igreja adventista, né? Então compra um lanche saudável, alguma coisa, qualquer coisa. Chega lá na igreja, né? E come com o pastor. Chama todo mundo para comer. Chama os órfãos, as viúvas, vão participar desse dízimo, porque essa era uma festa de alegria. Essa é a verdade do dízimo. Ok? Faça isso. Você vai estar sendo coerente conforme a Bíblia. Ah, eles não vão aceitar, não? Quem não está sendo coerente com a Bíblia, então? Não vão aceitar? Enfim, você já entendeu, né? Você já entendeu. Meus irmãos, descanse. Descanse. Porque Cristo é o teu fiador. E porque ele não veio da tribo de Levi, porque ele veio de outra tribo a quem ninguém prestou serviço de altar, esse mandamento foi anulado, cancelado. Nós lemos aqui muito bem claro, ok? Não se esqueça aqui de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aqui o seu like. Não é para engrandecimento, mas ajuda a esse vídeo que é coerente com a palavra a chegar em outros corações. E depois me deixa o seu comentário aqui,
o que você achou do vídeo. Se você já se conhecia sobre esse tema, se não, se você gostou ou não, alguma pergunta, alguma coisa, eu estou aqui, eu respondo todo mundo. Pode ir também no meu Instagram, falar comigo lá, @canal Remanescente. Quer participar do grupo de estudo do WhatsApp, pode participar com a gente, sendo adventista ou não, não tem problema. Se você está disponível a questionar, se você está disponível a estudar a palavra de Deus, eu estarei disponível para ajudar, conforme as minhas possibilidades também. Ok? Então, meus irmãos, é isso por hoje. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo. Tchau, tchau, irmãos.